O futuro da humanidade pendia à beira do abismo, enquanto a Terra enfrentava uma crise de proporções globais. Superpopulação, esgotamento de recursos naturais e desastres climáticos devastadores assolavam o planeta, deixando um horizonte sombrio e incerto para a humanidade. Em meio a essa tempestade de desafios, uma ousada ideia emergiu como um farol de esperança: a colonização de Marte. Os líderes mundiais, unindo esforços após décadas de avanços tecnológicos e cooperação internacional, propuseram essa ambiciosa missão como uma chance de recomeço para a humanidade. A nave espacial Pioneira, cuidadosamente planejada e equipada com uma tripulação diversificada de cientistas, engenheiros e especialistas, foi enviada rumo ao planeta vermelho. O início da jornada foi testemunhado por bilhões de pessoas, enquanto a Pioneira partia da Terra em direção a um destino desconhecido, mas cheio de esperança. A missão não era apenas uma nova fronteira para a humanidade. Representava a oportunidade de garantir a continuidade da espécie em meio a um futuro incerto. Ao pousar em Marte, os colonos enfrentaram desafios monumentais para estabelecer uma presença habitável. A construção de habitats, a adaptação agrícola e a busca por água foram apenas o início das provações enfrentadas por esses pioneiros. O progresso levou à prosperidade, mas também à descoberta de ruínas de uma antiga civilização alienígena, desencadeando debates e tensões sobre seu destino e significado. Essas descobertas despertaram um interesse renovado da Terra por Marte, gerando conflitos entre os colonos sobre a preservação ou exploração dessas relíquias. As tensões cresceram, dividindo a comunidade marciana e levantando questões éticas profundas sobre identidade, cooperação e o propósito da colonização. Enquanto a história da colonização se desdobrava, os colonos se viram diante de decisões cruciais que moldariam o legado de sua jornada. A preservação da autonomia marciana e a cooperação com a Terra emergiram como dilemas complexos, ecoando não apenas entre eles, mas reverberando pelo universo, determinando o futuro da humanidade e seu papel na exploração espacial. A Terra mergulhou em uma crise global. A superpopulação atingiu níveis alarmantes, enquanto os recursos naturais se esgotavam rapidamente. Mudanças climáticas catastróficas assolavam continentes inteiros, provocando desastres naturais frequentes e escassez generalizada. Diante desse cenário sombrio, a humanidade encarava um futuro incerto e desafiador. Os líderes mundiais uniram esforços para encontrar uma solução viável. Após décadas de avanços na tecnologia espacial e colaboração internacional, surgiu a ambiciosa proposta de colonizar Marte. A ideia de migrar para um novo planeta, ainda que distante e hostil, oferecia a esperança de uma chance de recomeço para a humanidade. A missão foi meticulosamente planejada. Cientistas de várias disciplinas, engenheiros brilhantes e voluntários corajosos foram selecionados após rigorosos processos de triagem. A espaçonave Pioneira foi projetada com tecnologia de ponta, capaz de transportar suprimentos vitais, equipamentos avançados e, é claro, os pioneiros destinados a iniciar a colonização. A tripulação da Pioneira era diversificada, representando uma variedade de habilidades e especialidades. Entre eles estavam biólogos especializados em adaptação de plantas para solos marcianos, engenheiros ambientais treinados para construir habitats sustentáveis e sociólogos preparados para lidar com os desafios da convivência em um ambiente completamente novo. O lançamento da espaçonave foi um momento de grande comoção global. Bilhões de pessoas acompanharam ansiosamente o evento histórico, enquanto a Pioneira se lançava ao espaço rumo a um destino desconhecido, porém cheio de esperança. O futuro da humanidade dependia do sucesso dessa audaciosa missão de colonização de Marte. Enquanto a espaçonave desaparecia no cosmos, a Terra aguardava com expectativa e apreensão, ciente de que a jornada rumo à colonização marciana representava não apenas uma nova fronteira para a humanidade, mas também a oportunidade de garantir a continuidade da espécie diante de um futuro incerto. O pouso da espaçonave Pioneira em Marte foi um momento tenso e crucial. A atmosfera rarefeita e a paisagem árida recepcionaram os colonos com sua brutalidade. A equipe, composta por cientistas, engenheiros e colonos com uma coragem inabalável, enfrentou imediatamente a realidade implacável da vida em um ambiente marciano hostil. A construção de habitats seguros tornou-se a prioridade máxima. Os colonos trabalharam incansavelmente para erguer cúpulas protetoras que pudessem abrigá-los dos extremos do clima marciano.
tempestades de areia, radiação solar intensa e temperaturas extremas. Cada estrutura foi meticulosamente projetada e construída, combinando materiais avançados trazidos da Terra com recursos locais encontrados em Marte. A questão da sustentabilidade tornou-se um desafio central. Agricultores e biólogos se dedicaram à adaptação de culturas terrestres para crescerem no solo marciano, enfrentando a aridez e a falta de nutrientes. Estufas foram estabelecidas, utilizando tecnologias de ponta para criar ambientes controlados capazes de sustentar a vida vegetal. A produção de alimentos tornou-se uma questão vital para a sobrevivência dos colonos. Além das demandas imediatas de habitação e alimentação, a manutenção de fontes de água potável foi uma preocupação constante. Engenheiros geólogos procuraram incansavelmente por depósitos de água subterrâneos, explorando o solo marciano em busca de recursos hídricos essenciais para a vida. Os primeiros anos em Marte foram marcados por desafios implacáveis. A adaptação ao ambiente extremo exigiu perseverança e criatividade por parte dos colonos. Cada pequena conquista representava um passo significativo rumo à criação de uma sociedade sustentável e habitável no planeta vermelho. No entanto, os desafios estavam longe de acabar. À medida que os colonos enfrentavam os obstáculos da sobrevivência diária, novos desafios surgiam, testando não apenas sua engenhosidade científica e técnica, mas também sua resiliência emocional e determinação de permanecerem como os primeiros habitantes de um mundo tão distante. Com o passar dos anos, a colonização de Marte começou a mostrar sinais tangíveis de progresso. Sob as cúpulas de vidro, surgiram comunidades vibrantes e prósperas. Cidades compactas, porém inovadoras, foram construídas, equipadas com infraestrutura moderna e tecnologias avançadas. Os colonos haviam transformado a paisagem marciana, criando o início de uma nova civilização em meio à vastidão desértica. A agricultura desempenhou um papel vital no sucesso dos colonos. As extensas estufas verdes se expandiram, cultivando uma variedade de plantas geneticamente modificadas para sobreviver no solo marciano. Esse avanço significativo na produção de alimentos proporcionou a segurança alimentar tão necessária para a crescente população de Marte. Enquanto a colonização progredia, explorações mais profundas do terreno marciano levaram a descobertas impressionantes. Equipes de cientistas e exploradores desvendaram segredos há muito esquecidos, encontrando ruínas de uma antiga civilização alienígena. Essas estruturas misteriosas e artefatos intrigantes abriram uma janela para o passado intrigante de Marte, suscitando questões sobre a possibilidade de vida inteligente anterior no planeta vermelho. Os achados despertaram tanto fascínio quanto controvérsia entre os colonos. Enquanto alguns clamavam pela preservação e estudo cuidadoso das descobertas, outros vislumbravam oportunidades comerciais e vantagens tecnológicas que poderiam ser extraídas das ruínas alienígenas. Essas descobertas também despertaram o interesse renovado da Terra por Marte. Empresas e governos na Terra redobraram seus esforços para explorar e compreender essas relíquias alienígenas, gerando tensões entre os colonos que desejavam preservar esses achados históricos e aqueles que viam oportunidades econômicas e científicas nelas. Enquanto Marte florescia com as realizações dos colonos, as descobertas intrigantes alimentavam a curiosidade humana e traziam consigo novos dilemas éticos e desafios para a comunidade em ascensão no planeta vermelho. As descobertas das ruínas da antiga civilização alienígena em Marte foram um divisor de águas para os colonos. Enquanto alguns viam essas relíquias como um tesouro histórico a ser preservado e estudado com cuidado, outros vislumbravam oportunidades lucrativas e avanços tecnológicos que poderiam ser extraídos desses achados. Consequentemente, surgiram divisões profundas entre os colonos. Debates acalorados eclodiram em assembleias e reuniões comunitárias, refletindo os dilemas éticos e práticos em torno das ruínas alienígenas. Enquanto um grupo argumentava apaixonadamente pela preservação das descobertas para fins científicos e culturais, outro defendia a exploração comercial e a busca por avanços tecnológicos a partir desses artefatos. A situação tornou-se ainda mais tensa com o aumento do interesse da Terra em Marte. Empresas terrestres e governos começaram a pressionar por permissão para explorar e estudar as ruínas alienígenas, intensificando o conflito entre os colonos. Aqueles que desejavam preservar o legado alienígena temiam a exploração desenfreada que poderia comprometer a integridade das descobertas.
Essas tensões geraram não apenas debates intensos, mas também divisões dentro da própria comunidade marciana. Grupos rivais surgiram com ideologias conflitantes sobre o destino das descobertas alienígenas e como lidar com a crescente interferência da Terra. As relações entre os colonos se deterioraram, criando um clima de desconfiança e incerteza em Marte. Enquanto isso, a Terra observava com crescente interesse, sua curiosidade alimentada pelas descobertas marcianas. Competições acirradas entre corporações e nações em busca de controle sobre esses recursos e conhecimentos impulsionaram ainda mais os conflitos entre os próprios colonos, agora divididos entre a preservação de sua autonomia e a possibilidade de cooperação com a Terra para garantir o futuro de Marte. Neste cenário tenso, os colonos enfrentavam não apenas dilemas éticos e sociais, mas também a necessidade premente de encontrar um equilíbrio delicado entre a preservação das descobertas históricas e a necessidade de garantir a sobrevivência e a independência de sua comunidade em Marte. À medida que as tensões aumentavam entre os colonos de Marte e o interesse da Terra crescia, a história da colonização do planeta vermelho começava a ser escrita como um conto épico de coragem, descobertas e desafios éticos. Os debates internos entre os colonos atingiram um ápice, refletindo não apenas a luta pela preservação das descobertas alienígenas, mas também questões mais profundas sobre identidade, autonomia e o propósito da colonização. Alguns colonos viam Marte como um novo começo, um local para construir uma sociedade independente, livre das amarras e erros da Terra. Outros, no entanto, percebiam a necessidade de cooperação com a Terra para garantir a sobrevivência e o avanço tecnológico de Marte. Enquanto isso, a Terra se via diante de um dilema ético. A exploração de um mundo outrora habitado por uma civilização alienígena levantava questões morais e científicas profundas. O debate sobre a preservação ou exploração das descobertas revelava a complexidade da relação entre os dois planetas e o impacto da colonização de Marte na compreensão da história do universo. Os colonos de Marte se viram confrontados com escolhas cruciais: a manutenção da autonomia e a preservação do patrimônio histórico versus a cooperação com a Terra para garantir recursos e segurança tornaram-se dilemas constantes. Cada decisão tomada pelos colonos ecoava não apenas em sua comunidade, mas reverberava pelo cosmos, moldando o futuro da humanidade e a narrativa da exploração espacial. Enquanto o legado da colonização de Marte se consolidava, os colonos enfrentavam o desafio de encontrar um equilíbrio delicado entre a preservação da identidade marciana e a interdependência com a Terra. A busca por respostas para as origens da civilização alienígena se misturava com a necessidade urgente de garantir a sobrevivência da comunidade humana em um ambiente hostil. A história da colonização de Marte tornou-se um testemunho da tenacidade da humanidade, revelando as complexidades morais, éticas e científicas enfrentadas por aqueles que se aventuraram a conquistar um novo mundo. O destino de Marte, entrelaçado com a história da Terra, ressoava como um chamado para a reflexão sobre o futuro da espécie humana e seu papel no vasto cosmos. Chegamos ao fim dessa incrível jornada pela colonização de Marte, repleta de desafios, descobertas e dilemas éticos. A história dos colonos marcianos é uma epopeia da resiliência humana, enfrentando o desconhecido e moldando o futuro da humanidade. Os capítulos dessa saga nos levaram desde a crise global na Terra até a transformação do deserto marciano em um novo lar, com cidades prósperas e comunidades vibrantes sob cúpulas de vidro. As descobertas das ruínas alienígenas nos trouxeram não apenas questões científicas, mas também éticas, levantando debates sobre o legado de uma antiga civilização e nosso papel como exploradores do cosmos. Contudo, essa história não é apenas sobre Marte. É sobre nós, enquanto humanidade, e os desafios que enfrentamos. A luta por identidade, autonomia e cooperação ecoa não apenas entre os colonos, mas reverbera através do universo, moldando o destino de nossa espécie. E assim, convido vocês a se juntarem a nós nessa jornada emocionante. Inscrevam-se no canal Detalhes em Animação para mais conteúdo sobre ciência, exploração espacial e descobertas fascinantes. Curtam este vídeo, compartilhem suas opiniões e experiências nos comentários. Vamos continuar essa conversa, explorar os mistérios do espaço e, juntos, desvendar os segredos do universo. Obrigado por acompanharem essa incrível viagem pela colonização de Marte.
Juntos, estamos escrevendo a história do nosso futuro, e o cosmos nos aguarda, cheio de possibilidades e novas aventuras. Até a próxima!